O que já se tem aqui colocado como uma das questões cruciais para o petismo. Governo Lula mira novos protocolos para a Polícia Rodoviária Federal, responsável por 12 matanças sob Bolsonaro, sob o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, segundo aqui a matéria, que é uma matéria que incensa, obviamente, a esquerda, a matéria do Globo, foram 12 matanças com participação da Polícia Rodoviária Federal. E aí, o que é que se busca implementar? Novos protocolos para a Polícia Rodoviária Federal. Protocolos dentro das instituições policiais, né, e às vezes eles são publicados, às vezes eles são internamente difundidos, até inclusive na formação dos policiais, são essencialmente medidas de transformação a longo prazo, de gestão mais projetada ao futuro. E foi assim, inclusive, é uma questão simples, não sendo da Polícia Rodoviária Federal, que a gente volta aqui já já, mas o que aconteceu com a Polícia Federal, por exemplo, na questão do desarmamento aqui no Brasil. Houve uma subversão da lei durante anos, desde 2003, quando veio, na verdade, em 2004, quando veio a regulamentação do Estatuto do Desarmamento, se colocou uma disposição que a Diretoria-Geral da Polícia Federal ia orientar os delegados, um protocolo de representação do SINARM e como agir, e houve a orientação para que negassem o direito à posse de armas, a mera posse de armas para a população civil, e os delegados vieram agindo assim ao longo de anos. De 2004, pelo menos, até 2019. A diretriz era essa. Perdão, 2018. No final de 2018, ainda no governo de Michel Temer, nós tivemos finalmente a alteração em um protocolo da Polícia Federal para que a lei fosse cumprida. Mas o que é que aconteceu? Como o protocolo anterior, as medidas anteriores, as diretrizes anteriores vinham sendo aplicadas desde 2004, isso não conseguiu ser implementado. Levou-se um tempo enorme até os primeiros reflexos se materializarem. Por isso que, nem verdade, né, nós tivemos com o Bolsonaro o destaque que foi dado a essa questão quando essas orientações deixaram de constar de protocolos, de instruções normativas e passaram, aí sim, para decretos. Porque aí se deu destaque a isso, aí se eram normas que eles precisavam cumprir. Mesmo assim a gente brinca, né? Quem trata desse assunto de mais de perto diz que quando sai uma norma que beneficia o cidadão, ninguém cumpre imediatamente. Precisa, se sai um decreto, está faltando a portaria, se saiu a portaria, está faltando a instrução normativa, se saiu a instrução normativa, está faltando a interpretação, até a convenção de condomínio tem que mudar até a coisa ser cumprida. Se for para prejudicar, não. Ouvi dizer que vai sair uma suspensão, já está suspenso. Aí já está suspenso. Mas é esse tipo de orientação que gera um reflexo gigantesco no funcionamento das próprias instituições. E aqui o que nós estamos vendo nesse caso, na ideia de alterar os protocolos contra a Polícia Rodoviária Federal, é diminuir o espectro de ação da Polícia Rodoviária Federal, que foi responsável diretamente por grandes ações, grandes operações de combate ao crime no Brasil nos últimos anos. Nós tivemos no Brasil apreensões recordes de drogas, apreensões recordes de armas, desarticulação de quadrilhas de tráfico internacional, seja de drogas, seja de armas, sempre com a participação da Polícia Rodoviária Federal. E parece que isso incomodou. E incomodou não só os traficantes, parece que incomodou outros setores. E agora, a diretriz que se implementa é uma diretriz para diminuir a ação da Polícia Rodoviária Federal, reduzi-la a uma ação de mera fiscalização das rodovias.
de trânsito, efetivamente do tráfego nas rodovias. Por quê? Se são ações exitosas que estavam resultando na desarticulação de quadrilhas, na apreensão de drogas, na apreensão de armas, na apreensão de dinheiro, na apreensão de materiais contrabandeados. Por que agora mexer? Soa estranho. E para que não soe tão estranho, aí vem mais uma construção narrativa. Qual é a construção narrativa da vez? A Polícia Rodoviária Federal estava envolvida em matanças. 12 matanças no governo Bolsonaro, ou seja, 12 matanças em 4 anos. E o que são essas matanças? Se a gente for ler aqui a matéria, e a matéria aqui, eu repito, é a matéria do Globo, ela se refere a um registro que foi feito entre 2019 e 2022 de 126 mortos em confrontos, sendo 57 nos que eles rotulam aqui de massacres. Mas massacres, aqui para a matéria, são ocorrências em que houve 3 ou mais mortos de um mesmo grupo. Imagine a seguinte situação. A Polícia Federal confronta uma quadrilha, e aqui, inclusive, a própria matéria fala isso, em um enfrentamento com as ações do Novo Cangaço. Do Novo Cangaço, uma delas em Santa Catarina. Aí, essa operação resulta no enfrentamento. A quadrilha está ali, invade a cidade com armamento pesado, metralhadoras .50, armas que sequer circulam aqui no Brasil, mas que o senhor ministro da Justiça acha que foram compradas em loja por colecionadores, atiradores e caçadores. Mas ali o enfrentamento com esse armamento que não circula no país e a Polícia Rodoviária Federal. E aí, se a Polícia Rodoviária Federal, nesse tiroteio, nesse confronto, matar, ou não só, né, a PRF, ela estando envolvida, matar 3 ou mais indivíduos da quadrilha, virou uma matança, virou um massacre. E aí se constrói a narrativa de que o problema é a matança, a violência exagerada da Polícia Rodoviária Federal. Ora, qual é a opção? Deixar que os criminosos ajam sem serem incomodados, é isso? A ideia é essa? Isso é absurdo. Isso é mais uma, infelizmente, mais uma construção de narrativa que, aliás, tem muito a ver com o nosso tema inicial, que é a dos ataques em massa, dos casos de atiradores ativos, que se criou uma narrativa, e aí vem importada dos Estados Unidos, isso, de um modo muito forte, para aumentar substancialmente o número de casos de ataques em massa, o mass shooting. E aí, nos Estados Unidos, o critério para se considerar um ataque em massa é um tiroteio com 4 ou mais envolvidos. Se houver um tiroteio com 4 ou mais envolvidos, entra como um ataque em massa, na mesma estatística. Agora, o que tem a ver a situação de um indivíduo louco que ingressa em qualquer local, e aí quase sempre ele ingressa nas gun-free zones, né, zonas em que não se pode estar armado, para praticar um massacre e um tiroteio, por exemplo, que a polícia é chamada por conta de um assalto. E aí vão 2 policiais e tinham 3 bandidos lá dentro. São 5 pessoas, é mais de 4. E aí há um tiroteio, é um ataque em massa. Dá para equiparar as duas coisas? No entanto, aí nós vemos ONGs lá nos Estados Unidos que contabilizam, em um período de um mês, 300 ataques em massa. Ah, por quê? Porque foram tiroteios da atividade policial cotidiana em todo o território americano. E aqui se está fazendo a mesma coisa, se importando o mesmo mecanismo aqui agora para criminalizar a ação da Polícia Rodoviária Federal, tratando os seus enfrentamentos como matanças. E aí sob um critério que é um critério até mais módico do que o critério norte-americano. Aqui, com 3 mortos de um mesmo grupo, já recebe-se o rótulo de matança. Matança. Matança, no ideário popular,
que vai ser aquilo que vai se formar na mentalidade de quem vai ler uma matéria dessa, é a ideia de que o indivíduo foi massacrado pela Polícia Rodoviária Federal, que, sem razão, a Polícia Federal foi lá e agiu como um grupo de extermínio e matou as pessoas. É isso? É essa a imagem que se quer colocar sob o colo, ou na instituição, né, se colar na Polícia Rodoviária Federal? É isso que se quer. Para que a instituição perca parte das suas atribuições, deixe de atuar diretamente no combate ao crime, como vinha atuando, sobretudo no governo anterior, e, consequentemente, isso vai gerar uma redução na eficácia de contenção à criminalidade. E aí fica a pergunta, será que é isso que se quer? Será que o propósito é justamente esse? Dificultar o combate ao crime? Porque é só isso que esse tipo de alteração de protocolo, um nome bonito, para esvaziamento de atribuições, alcança, infelizmente.